TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti, o senhor Dalécio Pastor, por proposição do vereador Luiz Rossini. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Rossini. Convidamos agora, representando o secretário de Esportes, Dário Saad, senhor Eduardo de Moraes. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado de hoje. Acompanhado de sua esposa Rosângela, por favor, recebam Dalécio Pastor. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa tarde. Inicialmente, quero cumprimentar o Eduardo, que representa o secretário municipal de esportes, Dário Saad. Obrigado por ter vindo, atendido ao convite, vindo prestigiar esse nosso evento. Cumprimentar a Rosângela, esposa do nosso homenageado, e cumprimentar o Dalécio Pastor, que receberá nessa reunião solene o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti. Quero cumprimentar aqui os convidados, amigos, presentes, e então dou por iniciada a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
enviou a sua justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado. Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, desembargadora presidente do TRT da 15ª Região. Neste momento, nós convidamos o vereador Luiz Rossini para seu discurso de homenagem ao agraciado desta tarde. Bem, mais uma vez, boa tarde. E, novamente, cumprimentando aqui Eduardo de Moraes, grande amigo, que representa nesse evento o secretário municipal de esportes, Dário Saad. Cumprimentar a Rosângela Rocha Pastor, amiga, esposa do nosso homenageado. E, obviamente, mais uma vez, cumprimentar o nosso homenageado, Dalécio Pastor. Os amigos aqui presentes também. A Câmara de Campinas tem algumas homenagens que ela presta para pessoas que se destacam na sociedade campineira e que, de alguma forma, contribuem para fazer Campinas o que ela é.
Na verdade, Campinas é o resultado da soma da dedicação, do trabalho de várias pessoas em várias áreas de atividade. E existe um diploma de mérito esportivo, Sérgio José Salvucci, que foi criado para homenagear pessoas que atuam na área do esporte, como atleta, como dirigente, como apoiador, patrocinador, e que tem o condão de fortalecer o esporte, a prática do esporte na nossa cidade. Muitas vezes estimulando a participação, o acesso à prática do esporte e lazer por pessoas que não teriam condição nos clubes oficiais. Então temos muitas pessoas que são amantes do esporte que se dedicam a essa causa. E o Dalécio Pastor é uma dessas pessoas. Eu, particularmente, até sou suspeito, porque ele é meu amigo há muito tempo, né? Viemos juntos de São Paulo, né, para trabalhar na CPFL, mas foi na beira dos campos e dentro dos campos que a gente fortaleceu uma amizade que dura até hoje, né? E certamente não só comigo, mas ele tem centenas de amigos que ele conquistou e amizades que se solidificou no esporte. Mas eu, se me permite, Dalécio, eu vou brevemente fazer uma leitura de um resumo do currículo, né, do histórico do Dalécio, até que eu utilizei na justificativa quando apresentei a proposta de decreto legislativo para conceder esse diploma, né? Dalécio Pastor nasceu em 19 de junho de 1944, na cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo. Morador de Campinas desde 1979, ocasião em que era empregado da CESP em São Paulo e foi convidado para trabalhar na área de informática na CPFL na cidade de Campinas. Hoje, aposentado, trabalhou durante 33 anos nessas duas empresas, ocupando o cargo de gerente da divisão de processamento de dados. Na CPFL, além de sua competência e dedicação ao trabalho, procurou sempre dar oportunidade aos jovens empregados, principalmente aos estagiários, patrulheiros e guardinhas, oferecendo possibilidades para o aprendizado e efetivando-os no quadro de empregados da empresa. Durante a sua gestão na Companhia Paulista Força e Luz, realizou diversos trabalhos que resultaram em benefícios da população de Campinas. Vou citar alguns. Em parceria com a Unicamp e com a colaboração da área de assistência social da companhia, realizou treinamento para a formação de deficientes auditivos, habilitando-os para o mercado de trabalho na área de informática e também contratando-os na própria empresa. Uma iniciativa antes mesmo de existir uma lei federal que criasse a cota de deficientes nas empresas, né? Portanto, precursora, né? Pioneira desse olhar para cuidar de pessoas com necessidades e deficiências. Devido ao seu envolvimento com o futebol, logo foi convidado para integrar o quadro de dirigentes da Associação Atlética Ponte Preta, onde se tornou conselheiro e posteriormente diretor. Nesse universo, tomou conhecimento sobre a preocupação que assombrava muitos jogadores que, por alguma razão, estavam prestes a encerrar a carreira de jogador de futebol profissional, alguns pela idade avançada, outros pela falta de oportunidade ou por contusão, e vendo a dificuldade porque passavam alguns ex-atletas que não conseguiam colocação no mercado de trabalho, Dalécio decidiu fazer alguma coisa para ajudá-los. É do conhecimento da maioria das pessoas que a carreira de jogador de futebol é relativamente curta e por vezes ingrata, pois, enquanto atleta, o mesmo não tem condições de frequentar uma faculdade por causa da rotina própria da atividade. Os horários diversos de treino, os horários dos jogos, concentração e viagens, né? O que os impedem de estudar. E são muitos os jogadores que encerraram a carreira sem dinheiro
e sem o estudo que lhe possibilitaria ingressar no mercado de trabalho. Essa, infelizmente, ainda é uma realidade muito atual. Nessa época, quando ele era dirigente da Ponte Preta e gerente de processamento de dados na CPFL, na área de informática, a quantidade de profissionais da área de informática, principalmente operadores de computadores e de seus periféricos, era escassa. Não havia no mercado profissionais capacitados para ocupar esses cargos. E diante desse cenário, D'Alessio viu ali uma oportunidade para esses atletas. E após sensibilizar e convencer os dirigentes da CPFL, aos poucos foi dando treinamento na área de informática da CPFL a esses ex-atletas e, posteriormente, de acordo com o desempenho de cada um, os mesmos foram sendo contratados pela empresa. Inúmeros foram aqueles agraciados e beneficiados com essa prática. Eu vou citar um exemplo, que, conversando com ele outro dia, ele me lembrou esse fato. Adilson, também conhecido como Preguinho, que jogou com muitos ídolos da Ponte Preta, que fez embates com o time do Santos na época áurea de Pelé, né, Coutinho, Mengalvio. E o Adilson, quando ele é perguntado qual foi o melhor time que você já jogou, ele responde sem pestanejar: a CPFL, pois é ela que paga até hoje o meu salário, porque ele se aposentou na CPFL. E diz, com o coração assim, emocionado, e devo isso ao D'Alessio Pastor, que me deu essa oportunidade. Esse é um exemplo que eu conheço pessoalmente. Poderia citar Dagoberto, Gilberto, Carlos Giba, Carlos Gomes. Então, além do trabalho profissional, de estimular o esporte, ele também tinha essa preocupação social, de dar uma oportunidade para os ex-atletas. Diferentemente do que é hoje, o rendimento não era tão alto, né? E muitos deles terminavam a carreira com muitas dificuldades de sobrevivência, cuidar da família. É só para mostrar um pouco esse lado humano do D'Alessio. D'Alessio realizou também diversos eventos esportivos na cidade, sempre em benefício de alguma entidade assistencial, como a APAI, os patrulheiros, Guardinha, entre outras. Nesses eventos que ocorreram desde a década de 80, D'Alessio trouxe para Campinas inúmeras estrelas do futebol mundial da época, tais como Rivelino, Zé Maria, Ademir da Guia, Leivinha, Pedro Rocha, Paraná, Gerson, Jair da Costa, Coutinho, Serginho Chulapa, Elzo, César Maluco, entre outros, né, que se confrontavam num ambiente festivo com as estrelas do futebol da nossa cidade, como Dicá, Oscar, Vanderlei, Tuta, Zenon, Careca, Bozó, Renato, Juninho, Odirley, Mauro, Carlos, Ganso, Jorge Mendonça, entre outros. Isso proporcionava alegria imensa para os campineiros, amantes do futebol, pois nesses eventos a torcida tinha a oportunidade de conhecer e conviver pessoalmente com os jogadores, o que não é possível quando os mesmos vêm jogar profissionalmente. Junto com um amigo de cá, formou uma seleção de ex-jogadores de Campinas, que se apresentava nas cidades do interior em troca de algum cachê que era dividido entre aqueles jogadores que já não tinham mais contrato de trabalho com nenhum clube, como uma forma de ajudar esses jogadores. Até hoje, D'Alessio é chamado para organizar eventos esportivos na cidade, coisa que fez durante toda a sua vida e aqui em Campinas. Como aconteceu no mês de abril do ano passado, quando foi solicitado para trazer uma seleção de jogadores para brilhantar a comemoração dos 100 anos do Clube de Souzas. Trouxe nada menos que Badeco, Zé Maria, Ademir da Guia, Paraná, Manguinha, Rosemiro, Edu Bala, Tato, Serginho Chulapa, Gilberto Costa e Paulo Nani,
entre outros, né, tornando daquele momento um grande momento de celebração do futebol e de comemoração de um dos clubes tradicionais aqui da nossa cidade, que é o Clube de Souzas. D'Alessio passou por um momento difícil na sua vida. Ele teve que fazer um transplante de fígado. E como transplantado hepático, já há 23 anos, ele colaborou com a equipe médica da Unicamp para a criação da APOI, entidade sem fins lucrativos que presta assistência aos portadores de hepatites e transplantados hepáticos do interior. Coordenou durante vários anos, em conjunto com profissionais da Unicamp, a campanha de doação de órgãos da região e, graças a esse trabalho, que envolvia a Prefeitura Municipal de Campinas, várias entidades médicas da cidade, o número de adeptos à doação de órgãos da região teve um aumento significativo. E com o intuito de alegrar e dar uma boa perspectiva de vida aos transplantados, e visando ainda causar uma motivação, além do reconhecimento e gratidão aos médicos, passou a organizar anualmente, na semana que se comemora o Dia Nacional do Doador de Órgãos, dia 27 de novembro, uma confraternização entre médicos e transplantados com uma partida de futebol entre ambos, mostrando que mesmo um transplantado pode ter uma vida normal. E a prática de esporte, inclusive, ajuda no processo de recuperação, restabelecimento da saúde. D'Alessio ainda contribui com inúmeras organizações e pessoas que desenvolvem e estimulam a prática do futebol junto a crianças da periferia de Campinas, pois entende que o esporte é a melhor maneira de formar o cidadão e tirar os jovens do mundo das drogas. Por tudo isso, a Câmara resolveu, por unanimidade, conceder o diploma de mérito esportivo a D'Alessio Pastor como reconhecimento de sua dedicação e contribuição para a difusão do esporte na nossa cidade. E coube a mim a honra de ser instrumento dessa homenagem, o que me deixou também bastante feliz. Portanto, parabéns, D'Alessio, que Deus continue te abençoando, dando muita saúde sempre. Um abraço. Obrigado. E neste momento, teremos a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti a D'Alessio Pastor. O homenageado recebe o diploma por sua contribuição ao esporte. Nós convidamos para fazer uso da palavra o nosso homenageado D'Alessio Pastor para seu discurso de agradecimento. Boa tarde atrasada, né? Eu estou muito feliz com essa premiação, com essa condecoração. Agradeço de coração o Rossini, o esforço que ele teve para me conceder, junto aos demais colegas dele na Câmara, essa congratulação, esse diploma. E agradecer a minha esposa que está aqui comigo, que sempre me ajuda nessas horas, né? E, enfim, é isso. Estou muito contente e agradeço de coração. E tudo que o Rossini falou a meu respeito, eu endosso, eu fiz isso aí, faço com muito prazer, muita alegria. E realmente modéstia à parte, eu acho que eu fiz tudo isso ajudando muitas pessoas. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço no Dário. E obrigado a todos vocês. É só.
Passamos a palavra a Eduardo de Moraes. O vereador Luiz Rossini, presidente dessa Assembleia aqui, ao Rosângela, esposa do Dalécio, que faz parte da nossa mesa, o Dalécio, nosso homenageado dessa tarde, em nome do secretário da SAAD, estou trazendo o meu abraço, nós que lidamos com o esporte na cidade de Campinas, e ele que é um incentivador do esporte, um batalhador do esporte, então nada mais faz jus essa homenagem do diploma de médico esportivo Sérgio José Salvucci. Dalécio, tudo que você fez, você plantou, está colhendo com seus amigos no esporte. Eu tive a honra e a satisfação de participar com você, junto com o Claudinho, lá na festa do Souzas Futebol Clube, no seu centenário, e aquilo que você batalha, embora ainda com as dificuldades, você estava sofrendo com a visão lá, acertando, mas deu tudo certo e aquilo lá foi um sucesso mesmo. O Rossini falou do jogo, foi um sucesso o jogo lá, nós participamos da festa do Souza. Ele é um batalhador, então quem batalha, quem luta para o esporte merece. E a Câmara Municipal de Campinas, a cidade de Campinas, fez essa homenagem, uma digna homenagem ao nosso Dalécio, pastor. Muito parabéns, muito obrigado por ter a oportunidade desta tarde de estar ao seu lado aí. Muito obrigado. Com a palavra agora, o vereador Luiz Rossini, para declarar encerrada esta reunião solene. Primeiro, fazer uma breve correção, reparo. Eu falei que o Dia Nacional de Doação de Órgãos era 27 de novembro, o Dalécio me corrigiu. É 27 de setembro. Né? Então, é sempre nessa semana que ele organizava esse evento junto com pessoas transplantados. Né? Pois não. Poderia tomar sua palavra um pouquinho só? Só queria fazer uma observação a respeito dos jogos que eu fazia e os ilustres jogadores de futebol que eu trouxe aqui para Campinas, que as pessoas podem achar, pô, e daí que trouxe jogador de futebol aqui? Mas sempre que esse pessoal vinha aqui, eu estava, primeiro, mostrando a cidade para eles e dando oportunidade para que as pessoas chegassem até esses artistas da bola, esses jogadores, entendeu? Uma proximidade. Muitos cidadãos campineiros iam ao campo, normalmente era feito no campo da Ponte Preta, e levavam seus filhos. Porque um jogo profissional, o jogador vem de ônibus, entra no hotel, sai do hotel, sobe no ônibus, desce dentro do campo, do ônibus, dentro do estádio, joga, sobe no ônibus, vai para o hotel, e do hotel eles não vão embora e some. Os torcedores que queriam tanto uma aproximação, um autógrafo, não têm oportunidade, por causa dessa correria. Então, comigo era diferente, porque era um amistoso, era um jogo no sábado, o portão era aberto, eu abria as portas dos vestiários para entrar alguns fãs, alguns torcedores, para ter o contato direto com os jogadores, para levar o filho dentro do vestiário, para ele poder apertar a mão de um ídolo deles, fosse ele São Paulino, do Paraná, do Pedro Rocha, fosse do Palmeiras, do César, do Levinha, do Ademir da Guia, do Santos, do Clodoaldo, né? Do Corinthians, do Rivelino, e assim por diante. Então, esse congracionamento tornava um ambiente bem alegre, e muitos desses torcedores iam para casa sorrindo, de braço dado com o filho, e esse agradecer o pai pela oportunidade que teve, entendeu? É isso que eu queria dizer. Complementou bem, Dalécio. Eu acho que esses eventos têm também esse condão. E tem mais um aspecto, né? Quando você leva uma criança junto com o pai para ter o contato com esses ídolos, você cria uma referência positiva, que falta muito para a nossa juventude. E talvez a partir desses eventos, você acaba estimulando nessa criança o desejo de se tornar um atleta, de jogar futebol, no caso, e isso certamente é uma motivação para que ele possa desenvolver o seu projeto de vida, afastando-o da violência, das drogas e ajudando a formar os futuros cidadãos. Então,
não é pouca coisa realmente a organização, a realização desses eventos, e certamente isso foi considerado quando os vereadores, né, aprovaram aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, por unanimidade, essa homenagem que lhe é conferida hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença do Eduardo de Moraes, que também é um dirigente esportivo, é um batalhador, um lutador à frente da APESEC, Associação dos Presidentes dos Clubes de Campinas e região, né, que organiza anualmente a Olimpesec, que é a maior Olimpíada não oficial, governamental, que existe aqui na América Latina, nas Américas talvez, né, reunindo quase 10 mil atletas das diversas modalidades, e a APESEC, que coordena isso, não é uma tarefa simples, mas há muitos anos o Eduardo vem organizando esse evento, e também é um amante do esporte, merece aqui também o nosso reconhecimento e nossas homenagens. A Rosângela, eu quero agradecer também, o Dalécio falou, mas ela sempre foi companheira, parceira, apoiadora, motivadora, né? E porque o Dalécio tem, na vida de esportes, ele tem um hábito. Depois dos eventos, ele leva todo mundo para casa. Então, né? E tem aqui um amigo que mora junto no condomínio que é testemunha disso. Né? Então, invariavelmente, sábados e domingos, a Rosângela tinha que se esforçar, junto com a Fernanda, sua filha, né, para recepcionar os amigos do Dalécio, os amigos do esporte. E sempre fez isso com muita alegria, com muita cordialidade, né, porque também aquilo passou a ser algo importante para a vida do Dalécio, e ela reconhece. Então, Dalécio... E você é um dos que vai tomar cerveja. Pois é, eu estou sempre prestigiando quando convidar. E é uma alegria realmente conviver com esses ídolos do esporte, né? A gente ter o contato, né? Ouvir histórias, né, de jogos, de passagens, é uma coisa muito rica, e eu acho que está na Bíblia, Dalécio. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. A maior riqueza que a gente pode acumular na vida são os amigos. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito rica, porque por conta dessa sua dedicação, dessa sua paixão, você conquistou muitos amigos. Tenho orgulho por isso, assim como nós temos orgulho de ser seu amigo. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a presente reunião solene. Obrigado. TV Câmara, Campinas.